No Saber Direito desta semana, a professora Thaisa Ozon traz um curso sobre direito empresarial. A gestão de escritórios de advocacia é o tema central das 5 aulas. A professora vai abordar os pilares de gestão, a cultura organizacional, a liderança, a comunicação e o comportamento. A aula 4 começa agora. Olá, amigos! Eu sou a Thaisa Ozon, sou mãe, professora, palestrante, empresária da advocacia há mais de 20 anos e especialista em gestão de escritórios. Hoje sou sua mentora nessa jornada aqui na TV Justiça. Nós vamos continuar falando a respeito dos pilares que são os mais importantes para a gestão do teu escritório de advocacia. Então, novamente, alinhando expectativas, eu lembro que vai ser impossível eu tratar de forma profunda a respeito de cada um deles. Mas o meu grande objetivo é jogar sementes aí na sua cabeça para que você possa, a partir da minha fala, buscar de que formas vai estudar melhor a respeito desse tema, a respeito de quais pontos você precisa elaborar melhor, se aprofundar melhor. E lógico, se quiser conversar mais a respeito de cada um deles, pode me chamar nas minhas redes sociais, vai ser um prazer receber a sua mensagem. Então, para a aula de hoje, nós vamos tratar de 2 pilares importantes. Cá entre nós, são os meus favoritos. Pilar de pessoas e cultura organizacional. Eles 2 andam meio juntinhos, sempre muito grudados, muito conectados. Mas eu vou explicar de maneira um pouco separada para que você possa entender e estruturar isso da melhor forma aí no seu negócio. Então, para que a gente possa começar a falar sobre pessoas, eu tenho uma frase muito interessante para passar para você. Essa é uma frase de Simon Sinek e ele diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. De fato, essa é uma frase muito profunda e muito verdadeira. Então, essa frase, da mesma forma, te convida a participar comigo desse momento no qual você vai entender um pouquinho mais a respeito das pessoas e como lidar com elas, de maneira a trabalhar com elas, né? Para fazer com que elas trabalhem com você e não apenas para você. A gente pode começar falando de pessoas, e eu digo do meu amor a respeito desse pilar, porque eu acredito de verdade que tudo nasce das pessoas. Se a gente pensar que isso vem desde a natureza, a gente consegue entender que a natureza é sábia em fazer tudo nascendo de alguém, né? Tem sempre uma mãe para alguma coisa. E da mesma forma, a respeito dos negócios, dos projetos, tem sempre um criador. Sempre veio de alguém. E é por isso que esse pilar ele é tão importante e, ao mesmo tempo, ele é tão pouco valorizado. Muitas pessoas, eu já ouvi dizer que eu detesto gestão de pessoas, eu tenho pavor de gestão de pessoas. De fato, essa é a maior dor que eu vejo dos próprios escritórios de advocacia e, por que não, dos outros negócios pertencentes ao mercado. Sem dúvida, a gestão de pessoas pode ser, sim, aquele ponto fraco. Ela pode ser lá dentro da tua matriz SWOT, algo que você olhe como um ponto fraco no seu dia a dia. Mas o meu convite aqui, a minha fala, as coisas que eu vou trazer para você, podem te fazer ver as coisas de uma maneira diferente. Já começamos por essa frase do Simon Sinek, né, em que ele diz que 100% das pessoas, 100% dos negócios são feitos de pessoas. Né, parafraseando ele, é justamente isso que ele quer dizer. Sempre, por mais que você seja um escritório que trabalhe para a empresa, por mais que você seja uma pessoa que trabalha em empresa, que nem lida com pessoas, sempre vai ter alguém apertando um parafuso. Sempre vai ter uma pessoa por trás de algum projeto, de algum processo, de algum item, de alguma ação que compõe alguma coisa relacionada ao seu negócio dentro do teu escritório. Então, a partir da ideia de que tudo nasce de alguém, vamos começar a falar do porquê que a gestão de pessoas é tão importante. Bom, a gente pode começar falando de gestão de pessoas, pensando num primeiro ponto, que talvez eu julgue um dos mais importantes, que é a própria gestão dos talentos, a retenção dos talentos. Você já parou para pensar que se você estiver procurando um emprego, por exemplo, e você tiver como 2 opções,
Uma empresa que não se atenta tanto às pessoas e uma outra que se atenta às pessoas. É você, pessoa que está procurando emprego. Certamente você vai optar, você vai escolher por aquela empresa que olha mais para as pessoas, porque você pensa em si próprio. Você pensa assim, puxa vida, se eu precisar de férias, eu vou conseguir negociar aqui com essa empresa. Eu vou conseguir tirar as férias no momento X, por conta das férias das minhas crianças. Você pensa as coisas de acordo com os seus interesses. Num primeiro momento, por óbvio. Nada de errado nisso. E lógico, se você tiver a opção de escolher, você vai sim escolher por uma empresa que já olhe para a gestão de pessoas. E isso realmente se torna importante dentro do nosso mercado, dentro do mercado do direito, onde as atividades são cada vez mais banalizadas, as pessoas são tratadas, muito maltratadas, e infelizmente eu ainda vejo muito isso dentro do mercado da advocacia. Então, isso pode se tornar um grande diferencial competitivo dentro do teu escritório. Seu olhar voltado para as pessoas pode fazer com que as pessoas tenham muito mais desejo de trabalhar na sua empresa. E com isso, você consegue gerir talentos, trazer pessoas, fazer atração de boas pessoas, de bons profissionais para o seu negócio. Esse pilar aqui de pessoas, ele envolve não só a atração de pessoas para o seu negócio, de boas pessoas, mas também a atração, a retenção, o desenvolvimento dessas pessoas. Dentro do pilar de pessoas não está apenas o contratar e demitir. Também está o contratar e o demitir, mas muito importante lembrar que também está o desenvolver. Também está o treinar, também está o se importar. Isso faz total diferença. A partir do momento que você vai para uma empresa e que você simplesmente ficou feliz de você ser contratado ou feliz porque acabou de ser demitido, isso faz parte, todas elas vão fazer. Agora, se você entrou numa empresa e você já sente desde o primeiro dia que você vai ser treinado, que essa empresa vai focar no seu desenvolvimento, que vai te ajudar nisso, eu acredito que isso pode ser, de fato, um diferencial no seu dia a dia. Você pode se sentir muito mais valorizado. E aqui está um ponto interessante. As pessoas, elas não esperam apenas uma recompensa a respeito do trabalho feito. Elas também esperam um reconhecimento. E muitas vezes você, como gestor do negócio, como empresário, pode trazer esse reconhecimento através de um treinamento, de um desenvolvimento. Por que não? Porque a partir do momento que você identifica pontos fortes nessas pessoas, habilidades interessantes, você pode muito bem desenvolver ela para aquele negócio. Por exemplo, alguém que é muito bom na comunicação, que fala muito bem, que sabe se colocar, que sabe se comunicar de forma clara, que é uma pessoa eloquente, que é inteligente, que consegue pensar de forma estratégica, você pensa, por que não treinar esse advogado para ser uma pessoa importante aqui dentro do meu escritório nas sustentações orais? Você aproveita já uma habilidade que ele tem e desenvolve, reconhece nele uma habilidade que ele gosta. Outra coisa importante dentro do desenvolvimento de uma pessoa dentro do teu escritório é um olhar não só profissional, mas também pessoal. Quantas vezes você já observou, talvez, que alguém que trabalhava no teu escritório precisava de um auxílio psicológico num momento difícil? A gente passou por uma pandemia e a gente viu que muitas pessoas perderam familiares, perderam pessoas queridas. E que, por óbvio, por esse momento ser um momento tão difícil, essas pessoas diminuíram a sua produtividade. Mas não porque estavam fazendo corpo mole, mas porque estavam passando por um momento difícil. Elas estavam passando por um momento emocionalmente difícil, pessoalmente difícil. E por que não a sua empresa oferecer um ombro para essa pessoa, através de um apoio profissional, de um psicólogo, por exemplo? O desenvolvimento das pessoas que trabalham com você não se limita a desenvolver algo que você gostou para extrair dinheiro disso, extrair o máximo disso para o seu negócio. Lembre que se tudo focar no dinheiro, se tudo focar no proveito econômico que você tira das coisas, nada vai funcionar, não dá certo. Como eu falei, faça as coisas de maneira para que as pessoas trabalhem com você e não para você. Isso muda o dia a dia do seu negócio. Isso muda alguma coisa que eu não vou falar aqui porque é amplo e ao mesmo tempo muito abstrato, mas ele muda o ambiente. E a partir do momento que muda o ambiente, o comportamento muda.
O ambiente muda muita coisa. E muitas vezes não só muda, inova. O ambiente traz inovação, pode trazer inovação. E como é que você muda o ambiente? Através das pessoas, através do que oferece para as pessoas, através de como você reconhece as pessoas, através de como você recompensa as pessoas. Então, pense no pilar de pessoas como um grande e maior ativo do seu negócio. Porque, afinal de contas, 100% dos seus funcionários são pessoas. 100% dos seus clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. De novo, falando a frase tão sábia do Simon Sinek, que tem muita identidade com aquilo que eu acredito. Uma coisa importante a respeito do desenvolvimento humano está nos treinamentos. E aqui eu vou falar num aspecto quase que estritamente profissional. Treinamento é algo que precisa acontecer desde o primeiro dia, não só o alinhamento. Alguém chega dentro da minha empresa, começa a trabalhar hoje, eu traço um monte de linhas, faço vários alinhamentos, estabeleço diversos combinados com essa pessoa, de como ela vai trabalhar, como que precisa acontecer, o que deve ser, coisas relacionadas a valores e comportamento. Mas eu também preciso oferecer um treinamento para que ela se sinta segura em trabalhar e exercer a atividade dela. Só um treinamento tem condições de trazer segurança para a atividade. Ou você vai ter que esperar o tempo militar a seu favor para que você possa ter a segurança de exercer a sua atividade. É lógico que não faz sentido nenhum eu ficar esperando o tempo para alguém aprender algo que eu já posso ensinar hoje. O treinamento me proporciona maior rapidez, maior produtividade e, lógico, traz muito mais inteligência para o meu negócio. Afinal de contas, se eu treino alguém hoje, ela tem uma possibilidade muito menor de errar amanhã. Se eu não treino, automaticamente o risco eu estou correndo. Então, esse é um ponto muito relevante e que muitas pessoas simplesmente esquecem. Vou repetir. Uma vez um mentorado me disse, pois é, o problema de eu treinar alguém é que eu treino hoje e o cara quer ir embora amanhã. Ele não quer mais trabalhar amanhã, vai embora para trabalhar no concorrente. E aí eu disse, é melhor você treinar alguém hoje e ele ir embora amanhã ou ter alguém no teu escritório que não está treinado e que vai errar amanhã. Porque, gente, o reflexo do não treinamento é o erro, é o equívoco. E se você pensar que quando você erra, quando existe um erro, você tem custo, você tem gasto, você tem desgaste, você tem o conflito que nem sempre é um conflito rico. Quantas vezes isso já aconteceu? Veja, é importante, tem coisas que são fáceis e que são óbvias de serem ditas. Você pode trazer um treinamento com um monte de obviedades, mas ainda assim é da sua responsabilidade tornar o óbvio óbvio. Não adianta você supor que as pessoas entendem ou conhecem algo que você não conhece. Não dá para você ter essa suposição. Não adianta você convidar um advogado júnior a trabalhar no seu escritório e dizer assim, ó, começa a trabalhar aí, a peticionar aí. É lógico que, se você contrata um advogado que já tem X anos de experiência e que já fez um teste, já fez uma prova, já passou por todo o processo seletivo e te trouxe elementos interessantes, importantes e que você já ficou claro para você, ele já comprovou que ele conhece algo, é lógico que isso você não precisa se checar. Quantas vezes eu já vi o meu sócio dizer assim, não, ó, tem coisas aqui que eu não vou corrigir na sua petição, né, de um advogado júnior, ainda de um júnior. Por quê? Porque, na verdade, você já está treinado a não errar isso. Eu não posso ficar corrigindo isso, porque isso é retrabalho, isso não é saudável, isso não é interessante. Então, isso também faz parte da estratégia do teu negócio. Gaste energia com aquilo que é importante. Então, treine o teu colaborador antes para que você não precise ficar gastando energia desnecessária. Além dos treinamentos que são essenciais para a vida profissional e que são relevantes para que essa pessoa esteja realmente sabendo como as coisas devem acontecer no teu negócio, desde o dia 0 até o dia 100 ou para frente. As pessoas precisam ser, inclusive, retreinadas, né? Não é porque eu treinei a pessoa lá atrás que eu não vou treinar mais. E se eu mudar o meu procedimento interno? Se eu mudar uma estratégia de marketing?
Se eu mudar algo relacionado ao financeiro, se antes a gente tinha no escritório, por exemplo, uma geladeira de energético à vontade. Se essa pessoa tem uma geladeira de energético à vontade e agora eu decidi que não é mais energético, é café, eu tenho que explicar, eu tenho que treinar e dizer para ela, olha, agora não tem mais essa daqui, eu tenho que comunicar a essa pessoa e dizer, agora vai ser um procedimento diferente. Eu preciso o tempo inteiro realinhar expectativas, relembrar o óbvio e treinar e retreinar. E tem uma coisa que é muito interessante dentro dessa jornada, que é, além do treinamento, o processo de capacitação. Nem sempre as pessoas são capazes ou estão aptas a fazer algo que eu desejo como gestora de um negócio. E aí cabe a mim, é de minha responsabilidade capacitar essa pessoa. Como eu falei, tem alguém que eu quero que desenvolva, ela tem várias habilidades, é lógico, eu tenho que olhar para isso estrategicamente, já falar um pouquinho depois. Tem várias habilidades que uma pessoa tem e que outra não tem. Se tem uma pessoa que é extremamente tímida, introvertida, não gosta de falar em público, por que eu vou forçar essa pessoa a fazer isso? Por que eu vou capacitá-la para isso? Se não é o principal ponto, se não é o que ela mais gosta. Por que não explorar dela os pontos fortes? Sabe que tem um paralelo que eu vou fazer aqui que é muito interessante. Minha filha mais velha, excelente aluna, tira 10 em quase tudo e tirou 9,7 em geografia. E veio indignadíssima e falou para mim, eu preciso estudar mais geografia. Falei, gente, é 9,7, já está ótimo. Mas ela não gosta de geografia. Ficou claro, porque de todas as notas, foi que ela tirou nota mais baixa. Ela tirou tudo 10, mas tirou 9,7. E ela, eu preciso estudar mais geografia. Aí eu disse para ela, você quer estudar mais geografia porque você quer melhorar em geografia, porque você quer aprender geografia, ou porque você tem uma meta de tirar 10 em tudo? Porque daí são coisas diferentes. Entende que muitas vezes a gente está focado numa meta ou num objetivo que não tem nenhuma identidade com aquilo que é o melhor para a gente? E você faz isso, infelizmente, com o teu colaborador. Você quer que o advogado que acabou de chegar no seu escritório faça tudo. Que ele digitalize o documento, que ele atenda o cliente, que ele faça a petição inicial, que ele faça o prazo, que ele vá até o banco para poder pagar um boleto de custas daquele cliente, que você quer que ele controle o processo, que ele abra as intimações, que ele envie correspondência, que ele depois inicie o processo de execução, o cumprimento de sentença, que ele vá com o cliente ao banco para sacar o alvará. Qual é a lógica de você precisar fazer isso? É lógico que eu não estou questionando quem precisa fazer tudo. Mas se você tem a opção de segmentar as atividades dentro do seu negócio de acordo com as habilidades das pessoas, por que não fazer? Por que você vai continuar insistindo em que todo mundo tem que fazer tudo? Em algum momento, no meu escritório, com todo mundo que entra, a gente brinca com isso. A gente fala assim, teve um momento que todo mundo teve que fazer tudo, viu? Teve um momento que todo mundo que chegava no escritório tinha que tirar o lixo, tinha que passar café, tinha que fazer petição, atender telefone, grampear a página, tinha que fazer tudo. Não tinha jeito. Aquele era o momento. Aquilo pedia, aquilo exigia. Então, se você está nesse momento, respeite, faça tudo. Precisa fazer. Né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Agora, se você tem a opção de escolher, de segmentar, por que não fazer? Busque setorizar o teu escritório muito de acordo com as habilidades. Foi como eu falei, se tem alguém que é tímido, introvertido, não faz sentido eu treinar essa pessoa, capacitar essa pessoa, sendo que ela não vai ser tão bem sucedida naquilo que eu quero treinar. Vou treinar uma sustentação oral, vou capacitá-la para isso. Sendo que aquela outra pessoa que é boa comunicadora, que desenvolve raciocínio, que já faz os recursos de uma forma que ela poderia trazer isso numa sustentação oral, por que não? Essa pessoa tem muito mais adequação a essa capacitação que eu estou trazendo. Então, eu também preciso desse olhar para as pessoas. Outro ponto interessante e que muitos escritórios esquecem é a própria atualização. Dentro de um mercado que muda constantemente e o tempo todo, não faz sentido eu estabelecer um trabalho ou uma atividade em que eu não atualize
as pessoas que trabalham comigo, ou que não estabeleça planos para isso. Não necessariamente eu preciso oferecer essa atualização, mas é importante lembrar que se eu não ofereço, se eu não oferto, se eu não faço mesmo essas atualizações através, eu vou trazer um especialista X para fazer essa atualização aqui no meu negócio, é interessante que eu possa estabelecer planos para que as pessoas que estão ali dentro do meu negócio se atualizem. Estabeleça essa cultura. Lembre para as pessoas, fala assim, olha, alguém vai estudar a lei X que apareceu ontem, a portaria tal que apareceu ontem, e pode trazer para os colegas um resumo? Pode ensinar para os colegas? É lógico que vai ter alguém que vai ter um pouco mais de características para isso. No meu escritório tem professor, e lógico, vai ser ótimo, é para essa pessoa que eu vou direcionar isso. Por que eu vou colocar para aquela pessoa que é tímida, super operacional, excelente nos estudos, nas pesquisas? Por que eu vou colocar para ela estudar o negócio e expor para os colegas? Uma coisa é ela estudar para ela, outra coisa é estudar e expor para os colegas. Eu aproveito uma habilidade para que eu desenvolva uma cultura e um ambiente melhor no meu negócio. Isso também precisa ser usado de forma estratégica. E uma coisa importante e que muita gente esquece é a parte de reconhecimento e recompensa. Quando a gente fala sobre reconhecimento e recompensa, muitos mentorados meus me perguntam, ok, mas como que eu vou medir isso? Se eu preciso recompensar, se eu preciso reconhecer, qual é a medida que eu tomo? Aí é interessante a gente voltar para tudo que a gente viu aqui dentro da gestão. E lembrar do planejamento, lembrar do quanto que você coloca esses números num papel, num software, porque, óbvio, você não vai conseguir medir a produtividade do seu colaborador se você não tiver um software de controle. Se você não conseguir colocar isso em algum lugar que possa te trazer esses elementos para você fazer essa análise. Isso pode parecer óbvio, mas, infelizmente, muitas vezes, isso é deixado de lado por grande parte dos escritórios de advocacia, dos seus gestores. A gente precisa ter um contato próximo e fino e diário, semanal, mensal e anual com todos os números que compõem o nosso negócio. E a produtividade dos nossos colaboradores também. Por que não? Afinal de contas, se eu tenho um colaborador que recebe X e produz X, eu não posso ter um outro colaborador ganhando X, mas produzindo Y. Seja para o bom, seja para o ruim, a gente sempre precisa ser justo com o nosso reconhecimento e com as nossas recompensas. Aqui eu vou falar uma coisa interessante, vou fazer um parênteses. A gente muitas vezes acredita que você dá um feedback positivo e dizer assim, parabéns, fulano, é um reconhecimento. Pode ser. Mas isso pode ser relevante para um perfil de pessoa. Para um outro perfil, só vai se sentir reconhecido e recompensado se tiver dinheiro, se ele receber um aumento, um bônus. Um outro só vai se sentir reconhecido e recompensado se você pagar uma viagem, se você comprar um presente que ele gostaria de receber, ou der uma cesta de café da manhã, enfim. O reconhecimento e a recompensa também devem ser direcionados para as pessoas de acordo com aquilo que elas gostam, com o perfil delas. É importante que você tenha um olhar muito observador. Eu costumo dizer para os meus mentorados o quanto que a observação tem se tornado cada vez mais uma nova moeda. As pessoas, nesse mundo cheio de informações, as pessoas acabam não olhando muito umas para as outras, acabam não olhando muito para as atividades, não observam muitas coisas e acaba passando um monte de coisa que é super importante e relevante. E por que não você trazer um olhar muito mais observador? Isso vai te poupar tempo, te poupar trabalho e com certeza vai fazer com que você reconheça e recompense o seu colaborador da maneira mais justa e adequada. E aqui é interessante a gente lembrar que a nossa avaliação de desempenho precisa ter os critérios bem estabelecidos. Lógico, por quê? Porque lógico que cada um é diferente. Eu não posso cobrar uma mesma atividade de alguém que exerce um outro papel dentro do escritório. Ou eu não posso cobrar a produtividade de um igual a de outro. As coisas são diferentes.
Uma petição inicial complexa, ela é muito diferente de um prazo de simplesmente uma ciência a respeito de um documento juntado no processo. Não adianta, eu não posso contabilizar isso da mesma forma. Eu preciso levar em consideração o tempo gasto para a execução da atividade. Eu preciso levar em conta também a determinação, o cumprimento dessa agenda. Eu preciso levar em conta uma série de fatores pré-estabelecidos, critérios pré-estabelecidos e ditos e comunicados para as pessoas. Tipo, você está aqui para fazer o quê? Olha, o seu trabalho vai ser apenas a produção jurídica, ok? Olha, o seu trabalho vai ser isso mais audiência, mais aquilo, mais a sustentação oral, mas não interessa, mas você precisa dizer desde o começo. Os critérios precisam estar bem estabelecidos, porque senão você não tem como avaliar a produtividade. Você vai dizer para ele, eu queria que você fizesse uma coisa. Você falou, mas nunca ninguém me pediu, nunca ninguém me disse que eu tinha que fazer. Como é que eu vou dizer agora? Como é que eu vou fazer agora? Né? Então é importante que você tenha, para avaliação do desempenho do seu colaborador, você precisa ter critérios pré-estabelecidos. Os combinados sendo feitos desde o começo, realinhados, como eu falei há pouco tempo. E continuando esse pilar de pessoas, tem algo muito interessante que a gente vai passar agora para o próximo tópico, que é cultura. Cultura organizacional. Uma cultura forte é como um imã que atrai as pessoas certas para a empresa e as mantém comprometidas e engajadas em seus objetivos e valores. Nesse clima, a gente começa a falar sobre cultura organizacional. E eu posso dizer para você que se pessoas costumam ser a grande dor dos escritórios de advocacia dos negócios, a cultura organizacional pode ser a cura. E eu acredito que a partir desse momento você vai olhar para isso com olhares diferentes, com um olhar diferente, com uma nova percepção e que às vezes meio abstrata de se compreender, mas o que eu vou trazer para você pode se tornar muito mais materializado aí dentro da sua mente. Para que a gente possa entender e falar sobre cultura, é interessante a gente lembrar que a cultura ela é um guia, ela guia o comportamento das pessoas. Ela não é só um guia, é ela que guia. Ela faz com que as pessoas decidam de uma forma ou de outra em relação aos seus próprios comportamentos, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro do seu escritório. A cultura é um conjunto de rituais que a organização executa abrangendo valores e meio de condução dos negócios, ou seja, valores e processos. A cultura abrange isso tudo e, lógico, dentro disso está o comportamento, porque é a maneira de executar essas atividades. Eu costumo trazer nas minhas aulas, que a gente fala profundamente sobre cultura organizacional, eu trago a cultura como um iceberg. Imaginem um iceberg e que a gente nessa figura, a gente consegue ver só a pontinha dele. A pontinha é a cultura que é vista. É aquela cultura que é lembrada. Se você lembrar de grandes marcas, né, de tecnologia, de telefone, de esportes. Não posso citar marcas aqui, mas com certeza você deve ter pensado em algumas aí na tua cabeça. Marcas de moto, marcas de carro. Você vai lembrar e você vai conhecer aquilo. E aí, nessa sua memória, está a pontinha do iceberg da cultura dessa empresa. Mas, para baixo da água, na continuação desse iceberg tem muito mais coisas. A parte de fora é a parte que está à mostra e a parte de baixo é a parte profunda, é aquela parte que ninguém conhece da cultura organizacional de dentro de uma empresa. Está muito mais voltada para a intimidade dela, para aquilo que se faz nos bastidores, para aquilo que acontece ali atrás. E eu não estou dizendo de uma maneira pejorativa, muito pelo contrário, mas muito do que se faz nos bastidores é o que traz a ponta do iceberg, né? É o que se mostra para frente. Muito do que acontece nos bastidores traz o formato daquilo que aparece numa vitrine, ali para fora da água. A cultura, ela é um mix único de itens, de comportamentos, de valores, de ações. E eu tenho a minha, você tem a sua, o escritório do vizinho, do concorrente, também tem a dele. Cada escritório, cada negócio tem a sua cultura. E esse mix é impossível de copiar. Lembra que a gente falou ali, eu vou copiar o manual do concorrente.
Não dá para você copiar a cultura do concorrente, porque ela é um mix tão cheio de itens que é uma combinação quase que impossível de ser copiada. Mas ela não pode ser copiada, mas toda cultura é baseada mais ou menos nas mesmas coisas. E eu vou trazer esses itens para que você possa sentir uma clareza maior em relação a isso. Eu costumo dizer que a cultura é como o vento. Eu posso estar falando para você, você entendendo de um jeito totalmente abstrato. Falando, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que ela está falando. A cultura e tal, como assim? Veja que coisa interessante. A cultura, no nosso país, nos permite determinadas coisas. E, ao mesmo tempo, a gente odeia determinadas outras coisas que são super aceitas em outros países. Isso se explica com a cultura organizacional do país, com a cultura organizacional de uma empresa. A cultura é cultura. Aquilo que aqui pode ser tolerado ou totalmente proibido, num outro país pode ser o contrário. E isso precisa ser respeitado. Não tem cultura certa e cultura errada. A cultura ela é adequada a um povo e a sua cultura organizacional é adequada à sua empresa. Mas é importante você ter alguns alertas, porque a cultura organizacional nem sempre está te fazendo o melhor. Às vezes, justamente, os maus comportamentos e os valores pouco estabelecidos podem estar te levando para o buraco. Então, é um momento de você olhar para isso, olhar para a cultura organizacional. E ela não é tão abstrata quanto parece. Ela é como o vento. Eu disse, vou repetir, o vento você não vê, mas você sente a presença. Você sabe que ele está ali, você sente quando ele bagunça seu cabelo, você sente quando ele está quente, quando ele está frio, quando ele está muito forte ou quando ele está fraco. Você sente quando ele é uma brisa ou quando ele é um tornado. Você sente a presença do vento. A cultura é a mesma coisa. Você deve estar se perguntando, por onde eu começo? Puxa vida, realmente. Tá, Thaís, eu não entendo nada de cultura, eu não faço a menor ideia por onde começar. Como é que eu estabeleço uma cultura forte no meu negócio? Você está falando de cultura, eu nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre cultura. Bom, para te ajudar, eu posso dizer que o primeiro passo que você deve dar para o estabelecimento de uma cultura forte é o estabelecimento, a enumeração mesmo dos seus valores. Ah, mas que valores? Lembra que eu falei lá no começo sobre missão e visão? E a gente sempre vê aí nas empresas, né, naquela coisa meio institucional de missão, visão e valores. Aqui não é para burguês ver. Aqui não é um negócio para constar apenas no seu site ou na sua parede. É um negócio para ser vivido de verdade. E os valores, que são aqueles valores que vieram dos fundadores, que são valores que você não negocia, têm que estar listados e devem, o tempo inteiro, ser comunicados. Vale dizer que é desde o começo, desde o primeiro dia. Você precisa dizer quais são os valores. O que você não negocia? Por exemplo, honestidade e ética. Precisava estar na minha lista de valores? Não, talvez não precisasse. Mas a minha cultura diz que o óbvio precisa ser dito e repetido. E é por isso que vai constar na minha lista de valores ser honesto e ético. E eu digo, inclusive, no primeiro momento que a pessoa chega no meu escritório, no momento de integração e de boas-vindas, eu digo, olha, essa daqui é a lista de valores inegociáveis. E eu vou lendo um por um, comentando cada um deles, explicando a respeito de cada um deles. E ao final eu ainda pergunto, você está de acordo? Tem algum valor com o qual você não se identifica dentro dessa lista? A pessoa pode dizer que não. Não, eu não sou honesto, enfim. Dificilmente alguém vai trazer isso, mas eu continuo, falo, tem algum outro valor que você acrescentaria a essa lista, que é muito forte em você e que eu não coloquei aqui na lista dessa empresa? Ele pode eventualmente trazer um valor. E eu posso, inclusive, identificar que esse é mais um valor inegociável e que antes não constava na lista, mas que pode passar a constar. Por que não? Afinal de contas, a minha empresa tem uma cultura de flexibilidade.
eu flexibilizo para o mais, eu trago mais coisas para trazer mais robustez, mais confiança, mais coerência para o meu negócio. Mas eu nunca tiro. Não dá para deixar menos coerente, menos consistente, não faz sentido. Então, a partir do momento que eu listo esses valores e que eu comunico esses valores, isso me poupa, inclusive, no futuro, de eu explicar para essa pessoa por que ela está sendo demitida. É simples, eu digo, olha, esses valores aqui não são negociáveis, certo? Certo. No primeiro dia, ela já fica ciente, não se negociam esses valores. Aconteça o que acontecer, a gente não vai negociar. Combinado? Combinado, ótimo. A partir do momento que existe um acontecimento e que essa pessoa rompe essa barreira e que ela descumpre, que ela fere um valor, eu só preciso dizer para ela, olha, a gente fez um combinado e você não cumpriu esse valor. Isso significa que, a partir de agora, você não pode mais trabalhar aqui. É simples. Listar os valores e comunicar faz com que eu torne a minha vida de gestora muito mais fácil. Então, comece pelos valores. Liste os valores. A partir daí, comunicação clara, o óbvio sendo dito, os valores sendo ditos, mencionados, falados. Preciso dizer que sou honesto? Precisa dizer que esse valor é um valor inquebrável, né? E honestidade não está em simplesmente você pegar o dinheiro do coleguinha, não, né? A honestidade está no falar, a honestidade está no dizer, está no ensinar, está no pegar a comida do outro na geladeira, está num monte de coisas. Falas, valores e comportamentos partilhados intensamente pela maioria influenciam, mantêm nossas ações e fortalecem a cultura. Isso aqui é muito forte. E eu criei essa frase num momento em que eu pude, de fato, entender tudo o que estava acontecendo dentro do meu negócio e para explicar para um mentorado. Era justamente isso. Eu vou repetir. Eu disse a ele que falas, valores e comportamentos partilhados intensamente pela maioria influenciam, mantêm nossas ações e fortalecem a cultura. Por que maioria? Porque eventualmente vai ter alguém que não se adequa, que não fala, que não cumpre. E qual que é o destino dessa pessoa? Por óbvio, é a desconexão com essa empresa. É a demissão. Porque se tem uma coisa que não dá para você consertar, é o ajuste com a cultura. Em alguns momentos, as pessoas podem estar desalinhadas por conta de um momento pessoal, por exemplo, ou profissional, mas nunca totalmente desalinhadas. Não dá para você ter conexão. E isso serve, inclusive, para a sociedade. Lembra que nós falamos lá atrás sobre os 6 Cs, para que você estabeleça uma sociedade? Também é importante que vocês compartilhem dos mesmos valores. Lembra da convergência? Não faz sentido você ter um valor, teu sócio ter outro, você ter valores inegociáveis e ele outros e eles não terem conexão nenhuma. Não faz sentido. Isso serve para cada um dos seus pares de trabalho. Isso serve para um momento de contratação para a sua empresa. E é fundamental que você tenha isso de forma rígida, de forma forte, porque isso, inclusive, aumenta a sua credibilidade no mercado. Eu tenho certeza que muitos colegas, ao entender quando eu falo sobre isso daqui, mudam o seu comportamento e prosperam no seu negócio. Está errado quem acredita que a cultura organizacional nada tem a ver com o resultado. Muito pelo contrário. Ao adequar a sua cultura, investir no fortalecimento dela, automaticamente você atinge melhores resultados. Pode acreditar, faz e depois me conta. Se eu estiver errada, com certeza vou querer te ouvir. Mas, óbvio, porque eu experimento isso na pele, eu vejo isso na prática todos os dias. Uma coisa que é interessante lembrar é que quando uma cultura forte impacta nos resultados e traz uma coisa muito boa, da mesma forma, uma cultura fraca também influencia nos resultados. Quantidade de pessoas que eu vejo com uma cultura fraca reclamar de algo que está acontecendo e que, por óbvio, a própria pessoa é a resposta. O próprio comportamento desse líder é a resposta. Não faz sentido, essa pessoa continua se portando de uma maneira errada e que não tem conexão com a cultura que ela própria impõe. Ou seja, qual a credibilidade disso? Isso está nas ações do líder também e de uma forma muito clara. Precisa estar claro isso. Tem que ser coerente, senão não funciona. Essa cultura fraca e
um líder ruim, isso impacta no resultado. Se isso tem pilar de... É que assim, um ciclo, né? Que automaticamente, uma cultura ruim, não tem como você ter um líder bom, uma cultura fraca, os pilares desestruturados. Você entende o quanto que a gestão ela é inteira abraçada? Ela é inteira entrelaçada. Teve um dia que numa aula, alguém me disse, se você pudesse explicar gestão em uma imagem. Eu disse assim, antes da gestão, é assim, é como um emaranhado de fios, de cabos, né? E que você olha e você fala, qual a ponta? Eu não sei por onde começar. Se você não tem gestão, você não sabe nem uma ponta, você não sabe nem por onde começar, você está naquele emaranhado. Ao passo que se você tem gestão, você realinha tudo. Você consegue enxergar o que você tem, você consegue desenhar aquilo melhor, você consegue enxergar de forma clara o que está em cima do quê. Ou seja, não faz sentido você continuar no emaranhado. O sentido é que você olhe de fato para a gestão no sentido de melhorar o seu dia a dia e automaticamente os seus resultados. E a gente continuando aqui a nossa ideia da cultura, eu falei sobre líder fraco, né? Um líder ruim, que automaticamente tem uma cultura fraca. Ok, mas o que é uma liderança eficaz? Né? O que simboliza para você uma liderança eficaz? Porque a gente vê um monte de chefes, poucos líderes. E liderança não tem a ver com bastão passado. Eu não te nomeei líder. Você conquistou a liderança. E justamente a liderança que se considera eficaz, de acordo com pesquisas, é a liderança exemplo. Ou seja, o que você considera um líder capaz? Eu tenho certeza que você trouxe algo na sua cabeça aí agora. Você pensou em alguém, talvez. Né? Eu consigo pensar em diversas pessoas que têm lideranças eficazes em um ponto ou em outro. Você pode pensar num líder religioso, você pode pensar num líder empreendedor, você pode pensar em lideranças na sua família, quem é liderança para você na sua família, enfim. Você pode pensar nisso em qualquer esfera. Mas um líder eficaz, ele é sempre exemplo, ele é sempre inspirador e ele é coerente. Isso é incrível, isso faz toda a diferença. Eu uso um termo sempre no escritório que é walk the talk. Significa que as pessoas precisam andar de acordo com a sua fala. De que adianta? E eu lembro que essa frase existia muito quando eu era criança, que dizia, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Era algo desse tipo. Não sei se era exatamente essa composição, mas a ideia era essa. E o que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que eu não te lidero em nada, que você não se inspira em mim em nada, que eu não sou exemplo para você em nada. Porque se ele não é walk the talk, ele não é coerente, ele não é consistente, ele não passa segurança, não passa credibilidade, não vai liderar ninguém. O máximo que vai acontecer é ele ser autoridade diante de alguém, é ele mandar alguém fazer alguma coisa, é ser chefe. E aí é uma escolha interessante para que você possa fazer na sua vida. O que você quer ser? Você quer ser um líder eficaz? Ou você quer ser um chefe rigoroso? Não precisa nem ter essa característica, pode ser apenas chefe, né? Em algum momento, alguém pode até brincar com vocês, oi, chefe, né? Mas o que é importante é que no íntimo dessa pessoa você simbolize para ela uma liderança. Como? Sendo exemplo, sendo inspiração e sendo walk the talk, sendo coerente, sendo de acordo com a sua fala. De nada adianta eu dizer para o meu colaborador que no meu escritório a gente tem uma cultura da pontualidade e que eu preciso que todos os dias ele chegue em ponto e que eu não abro mão disso, se eu sou a primeira pessoa a chegar atrasada. Qual a coerência disso? Veja, a primeira coisa que vai acontecer é alguém dizer assim, ela fala todo dia para todo mundo chegar na hora, mas ela chega atrasada sempre. Puxa vida, ruim, né? Qual a imagem que você está construindo perante seus liderados? Se você se comporta dessa forma, se a sua fala não tem coerência com o seu passo, com a sua fala, com o seu caminhar. É importante olhar para isso porque a liderança ela é um ponto crucial para o estabelecimento de uma cultura forte.
Um líder fraco, ainda que existam princípios lindos desenhados, valores bem estruturados, ele vai enfraquecer a cultura. E isso vai impactar negativamente, por óbvio, nos resultados dessa empresa. Existe um desenho que eu faço muito nas minhas aulas, que traz uma comparação e, na verdade, uma complementação tratando cultura e estratégia. Algumas pessoas pensam assim, Thaís, o que é mais importante? A cultura ou a estratégia? Eu posso te dizer que, basicamente, uma não vive sem a outra. É como se elas fossem realmente um mix perfeito. A arma perfeita para que você possa atingir os seus resultados. E daí é que eu faço o meu desenho. Seus resultados são um alvo. Consegue imaginar um alvo de bolinhas assim? Esse é o seu objetivo, é a sua meta. A estratégia é a própria flecha. É aquilo que atinge o resultado, que fere o objetivo, que vai ali no meio do teu alvo. Essa é a flecha. E a cultura é o arco. Imaginem agora um objetivo. Está lá. Só a cultura. Nada aponta, nada atira, nada segura. Não vai. O objetivo, com a flecha, que é a estratégia, até pode funcionar, mas não vai ter rigidez. Se aquilo foi feito, um arco e uma flecha, a combinação perfeita, não faz sentido eu usar de forma separada. A flecha, se for realmente projetada para esse objetivo, sozinha, sem o arco, ela não dura, porque ela é como se não tivesse força para penetrar esse meu objetivo. Ele para ali e fica xoxo. Não tem consistência. O atingimento do meu resultado não tem consistência. Ele dura pouco. Eu sempre falo, vou repetir. As coisas darem certo 2 meses, 6 meses, 2 anos, até 5 anos, pode até funcionar e parecer fácil. Agora, funcionar por longos anos é diferente. Não é qualquer um. Então pense sempre, se você pode, para atingir os seus objetivos, usar o arco e a flecha, por que só usar o arco? Por que só usar a flecha? Por que não usar o arco? Porque é o arco que as pessoas abandonam, é a cultura que as pessoas abandonam. Elas continuam com a flecha, continuam com a estratégia, mas deixam a cultura de lado. E isso impacta nos resultados. Isso traz menos consistência para o atingimento dos objetivos. Então, não abandone a cultura, não abandone o arco. Use-o de forma estratégica para atingir os objetivos que você deseja, o resultado que você quer alcançar. Existe uma coisa interessante dentro da cultura, que é a flexibilidade. Tem gente que pergunta para mim, beleza, Thaís, eu estabeleci aqui os valores, é isso, né? Não, né? Foi, né? Tá tudo certo. Cultura estabelecida agora, a partir de agora. Você já deu o primeiro passo. Mas o fortalecimento da cultura, ele não está apenas no estabelecimento dos valores. Está também na comunicação, está também no comportamento, está também no todo, no conjunto que compõe o seu negócio. E é interessante lembrar que a cultura também pode ser flexível. Eu conheço empresas, por exemplo, de cerveja, que tinham uma cultura totalmente voltada para o resultado. Era meta, 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 fechamento, 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 fechamento. E, por conta do mercado, por conta das necessidades das pessoas, da conexão que elas precisavam ter, essa empresa começou a trazer uma cultura um pouco mais de acolhimento, uma cultura um pouco mais voltada para essa preocupação com as pessoas. O que eu quero dizer com isso é que você também pode mudar a sua cultura que não está adequada ao seu negócio, para uma cultura que esteja totalmente adequada a ele, para que funcione melhor, para que você atinja melhores resultados. Lembre, uma cultura fraca, um líder ruim, pilares mal estruturados, levam o seu negócio à ruína. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo.
Pode ser que um dia você ainda diga para mim, puxa vida, eu demorei para me atentar a isso que você falou sobre cultura lá em 2023. Mas ainda bem que eu olhei para isso, porque isso modificou o meu negócio. Acredite, se eu posso te dar um presente, eu te dou esse presente hoje. Olhe para a cultura organizacional do seu negócio. Isso impacta sensivelmente no resultado que você vai atingir daqui para frente. E para a gente finalizar esse tema de cultura, eu volto para o começo e lembro que a cultura precisa ser dita, comunicada, falada desde o início. Desde o momento da integração dos colaboradores, eu conto para todo mundo que entra na minha empresa qual é a minha cultura. Eu trago coisas que podem acontecer, coisas que não podem acontecer. Olha uma coisa boba que tem identidade com a cultura. Olha, fulano, você começou a trabalhar aqui hoje. A gente tem a geladeira e você pode usar livremente a geladeira. Você pode trazer sua marmita, você pode trazer seu refrigerante, você pode fazer o que você quiser. Lembrando que tem outros colegas que compartilham essa mesma geladeira. Então, você só pode comer e beber aquilo que você trouxe e deixou na geladeira, combinado? Combinado. Agora, o que tiver em cima do balcão do refeitório, da cozinha, está liberado, todo mundo pode comer. Ou seja, se eu trago algo da minha casa, um bolo, e eu desejo compartilhar com os meus pares de trabalho, com as pessoas que trabalham comigo, eu não vou guardar na geladeira, eu vou deixar em cima da bancada. Porque isso já comunica algo que eu combinei desde o início. Tem identidade com a cultura do meu negócio, que é compartilhamento, trabalho em equipe. Eu fico feliz de saber que o meu colega está ali compartilhando comigo do bolo, comendo um pedaço do bolo, compartilhando os docinhos, os salgadinhos, o que eu quiser trazer, o que eu quiser compartilhar e colocar para todo mundo. Então, isso faz absoluta diferença. Comunique e faça isso desde o começo. Alinhamento de expectativas, comunicação da cultura, desenho de valores, tudo isso é um hábito que deve acontecer desde o primeiro dia de trabalho. Não abram mão disso. E para que a gente possa terminar esse tópico da cultura, linkada às pessoas, eu vou lembrar e vou trazer uma frase. A liderança eficaz requer uma comunicação poderosa e um comportamento exemplar, pois são esses elementos que constroem as bases para o engajamento da equipe, o alinhamento de objetivos e o sucesso do escritório de advocacia. Pensem, a gestão, o comportamento, a liderança, a cultura, todos eles estão entrelaçados, porém muito bem organizados. Não diminua o poder que isso tem de gerar mais negócios para você. Vamos testar os conhecimentos? O que é uma cultura organizacional forte? Letra A. Uma cultura que se adapta facilmente às mudanças externas. B. Uma cultura que valoriza a inovação e a criatividade. C. Uma cultura que define claramente os valores e crenças da organização e os compartilha com todos os membros da equipe. Ou letra D. Uma cultura que valoriza o desempenho individual acima do trabalho de equipe. Eu acho que essa tá fácil, né? Vou pedir a resposta certa para que a gente possa conversar a respeito de cada um dos tópicos. Qual a resposta certa? Letra C. Uma cultura que define claramente os valores e crenças da organização e os compartilha com todos os membros da equipe. Lembra da importância de comunicar os valores e as crenças? Entender as permissões? Pode comer de cima da bancada, não pode comer que está dentro da geladeira. Os nossos valores inquebráveis são esses, inegociáveis. É interessante que isso seja estabelecido desde o começo. Não tem cultura certa e não tem cultura errada. Na letra D, por exemplo, uma cultura organizacional forte, ela valoriza esse desempenho individual acima do trabalho em equipe. Ele pode, em algum momento, pertencer a uma cultura. Ele pode acontecer numa cultura de resultado. Mas dentro da cultura do que a gente trouxe, fazendo brotar esse sentimento voltado para as pessoas, é importante a gente lembrar
que o trabalho em equipe dentro de um escritório de advocacia pode trazer muito mais resultados para o todo e automaticamente fazer com que as pessoas estejam num ambiente muito mais agradável e que produzam muito mais. Vamos à pergunta 2? O que é uma avaliação de desempenho? Letra A, um instrumento para medir a satisfação dos clientes do escritório de advocacia. Letra B, um sistema de recompensas e punições para incentivar os funcionários a alcançarem metas. Letra C, um processo que avalia o desempenho dos funcionários com base em critérios pré-estabelecidos. E letra D, uma metodologia para avaliar a rentabilidade do escritório de advocacia. Nesse momento, eu quero uma atenção especial para a letra B, em que fala sobre sistema de recompensas e punições. Puxa vida, será que isso realmente faz parte da avaliação de desempenho? Talvez não. Vamos para a resposta certa? Letra C, um processo que avalia o desempenho dos funcionários com base em critérios pré-estabelecidos. Se eu tenho um critério pré-estabelecido e uma pessoa não cumpre isso, eu não posso estabelecer dentro da minha empresa um critério de punição. Se a gente combinou algo e a pessoa não cumpriu, ela recebe um alerta. Ela tem o feedback. E eu, como líder, ofereço ajuda para que ela possa atingir os objetivos que nós traçamos inicialmente. Caso isso não aconteça e não aconteça de forma repetida, não é uma punição, é a demissão. Não existe punição dentro de uma empresa. Não pode existir essa cultura voltada para a punição. A gente falou sobre recompensa e reconhecimento. A gente sempre traz para as pessoas, coisas a mais quando elas fazem a mais. Se a ideia é ela fazer X e ela entrega X, ótimo. Recompensada, reconhecida perante o X. Agora, se você faz X e ela faz 2 vezes X, ótimo, ela também vai ser recompensada e reconhecida de acordo com a sua produção. Agora, se você programa para que essa pessoa faça X e ela só te entrega metade do X, e se isso se repetir, você não pode continuar com essa pessoa dentro do seu negócio. Vamos para a pergunta 3? Qual é a importância da gestão de pessoas em um escritório de advocacia? Letra A, reduzir os custos operacionais do escritório. Letra B, garantir a satisfação dos clientes e a qualidade dos serviços prestados pelo escritório. Letra C, melhorar a eficiência e a produtividade dos funcionários. E letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Essa ficou muito fácil e nem vale eu comentar. Qual é a resposta certa? Aí, muito bem. A gestão de pessoas, ela funciona assim para reduzir os custos operacionais do escritório, para garantir a satisfação dos clientes e a qualidade dos serviços prestados e também para melhorar a eficiência e a produtividade dos funcionários. Sem dúvida, uma gestão de pessoas pode fazer milagres no seu negócio. Invista nisso. Depois você me conta. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.